Bom, então vamos lá, líquidos biológicos. Então, como vocês podem perceber aqui nessa tela, são vários tipos de líquidos biológicos que a gente pode utilizar como ferramenta para investigação de doenças ou de estados metabólicos ou alterações patológicas, né, no geral, alterações clínicas nos indivíduos, né, com relação a qual tipo de matriz que a gente pode utilizar para investigar determinadas doenças, né, ou alterações. Então, aqui a gente tem na hematologia, na bioquímica, na imunologia, a gente utiliza quais matérias, né? Qual tipo de líquido a gente utiliza? O sangue, o sangue total para hematologia, o soro para bioquímica, assim como o plasma, o plasma também, o soro para imunologia. Por exemplo, os líquidos cavitários, que a gente vai falar semana que vem. Os líquidos que podem estar presentes em determinadas infecções ou afecções de algumas cavidades que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, a cavidade peritoneal, a cavidade pulmonar, a cavidade pericárdica. Então, cada especificidade de análise dessa está envolvida em determinadas suspeitas, né? Por exemplo, se você tem uma suspeita de infecção séptica ou de ascite, ou de derrame pleural, de infecção pulmonar com derrame pleural, né, com líquido pulmonar, a gente vai utilizar, por exemplo, a análise de um líquido presente nesse espaço cavitário, né, que é um espaço pericárdio ou espaço pleural, por exemplo. Então, a depender da suspeita, vai haver essa possibilidade de você utilizar o estudo do líquido biológico que está associado com aquele órgão ou com aquela disfunção. Então, a gente pode ver aqui que vários tipos de líquidos biológicos podem ser analisados no laboratório clínico e podem orientar o diagnóstico e até sugerir, a depender desse diagnóstico, qual é o tipo de conduta que o médico vai tomar, né? Que o tipo de tratamento, a depender de qual foi esse resultado. Então, a gente vai ver um pouquinho como é que essa análise citológica, principalmente desses líquidos biológicos, podem auxiliar no diagnóstico de algumas doenças, principalmente o diferencial, da gente tentar diferenciar os tipos de doenças daquele local. Por exemplo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a análise do líquido seminal, tá? A análise do sêmen, desse líquido aí tão conhecido do gênero masculino, e o líquido cefalorraquidiano, ou o famoso líquor, aquele líquido que a gente tem, que preenche todas as nossas cavidades, né, do sistema nervoso central. Mas, esses outros líquidos biológicos, né, a gente também tem uma participação importante para a investigação de outros tipos de doenças, como a gente já viu em outras situações, né, o escarro vai ser importante para a investigação, por exemplo, de alterações pulmonares, né, da presença de infecção pulmonar, por exemplo, pelo Mycobacterium tuberculosis. O líquido sinovial vai ser importante para avaliar inflamação a nível de articulação. O próprio sumário de urina, né, é uma análise de um líquido biológico, que permite avaliar a alteração da função renal, presença de possíveis infecções, né, estão associados a vários quadros que podem ser sugestivos de doenças. Então, são exames que são importantes para orientar a conduta médica, né, são muito importantes. Então, geralmente, esses estudos de líquidos eles são bem direcionados, tá? Para quando você tem uma suspeita clínica e aquele exame ele vai informar o médico, estabelecer qual é o diferencial, né? Por exemplo, na pesquisa do líquido, no líquido cefalorraquidiano, a gente vai ver como a análise do líquido ela é importante para diferenciar os tipos de doenças que acometem o sistema nervoso central, tá? Então, são exames de triagem que não são exames específicos, assim como o hemograma, tá? Ele não é específico, mas ele vai dar uma orientação a qual tipo de exame específico pode ser utilizado para realmente confirmar aquele quadro patológico. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é a análise do sêmen, que é
o famoso espermograma. Tá? Então, o espermograma é uma análise citológica, né, que envolve a análise citológica, assim como a análise também bioquímica, a análise bioquímica e citológica desse líquido biológico masculino, né, específico. Então, o líquido seminal, que é formado, então, aí pelo sistema reprodutor masculino, ele é composto da secreção da glândula seminal, 60% desse líquido que é formado, que é ejaculado, tá? Através do sistema gênito reprodutor masculino. Então, 60% desse material, ele vem da secreção da glândula seminal, 30%, cerca de 30%, é oriundo, secretado pela glândula prostática, cerca de 5% pelas glândulas bulbouretrais e o epidídimo, e cerca de 5% é de espermatozoides propriamente ditos, tá? Então, a gente tem essa composição aqui básica do sêmen masculino. Então, o sêmen total, ele é formado de espermatozoides, cerca de 5% do volume total de sêmen, com o material de secreção dessas glândulas, que são variados, tá? Existem enzimas, né? Por exemplo, fosfatase alcalina, a gente tem a fosfatase ácida prostática, a gente tem substâncias, por exemplo, proteínas como o fibrinogênio, dentre outras substâncias, né? Ácidos, frutose, né? Tem frutose que vai fornecer a energia necessária para o espermatozoide cumprir o seu caminho, né? Que é bastante longo e desgastante para ele até ele conseguir alcançar o destino final, que seria o óvulo, né? Então, além de carboidratos, principalmente a frutose, a gente tem também ácido cítrico, tem várias substâncias que vão propiciar, né, o ambiente adequado para esse espermatozoide cumprir o seu papel, tá? Além também de ter características físico-químicas, né, desde o pH até a questão da viscosidade, que são essenciais tanto para o próprio ato sexual e também para o objetivo final, que é a passagem do espermatozoide e a condução dele até o local lá apropriado, né? Bom, então, logo que esse líquido seminal, ele é ejaculado, então tem todo o processo lá de estimulação, né? Tanto a estimulação pode ser tanto a nível psicológico ou o processo mesmo de estimulação física, né? Peniana. Então, esse líquido, quando ele é ejaculado, imediatamente ele sofre um processo de coagulação, por conta de algumas substâncias, por exemplo, fibrinogênio, que vão favorecer a formação desse coágulo imediato, né? Logo que esse líquido é exposto ao meio ambiente. Mas vocês já devem ter percebido que logo imediatamente, depois que ele forma aquele coágulo, aquele material semissólido, né? Logo depois de cerca de 15 a 30 minutos, que é o mais comum, esse coágulo ele se desfaz. Então, além de você ter proteínas que favorecem a coagulação, também tem proteínas que vão liquefazer, tá? Enzimas que vão desfazer esse coágulo. Então, a gente chama isso de liquefação, tá? Então, esse processo demora de torno de 15 a 30 minutos, é o mais normal, mas existe um limite até em torno de 60 minutos ainda tolera-se como sendo aceitável, tá? Então, esse tempo de liquefação é importante e vocês vão compreender mais lá na frente por quê. Bom, aqui só para relembrar um pouquinho da anatomia feminina, masculina, a gente passou tanto tempo falando de anatomia genital feminina que às vezes confunde. Então, a gente tem no sistema aparelho reprodutor masculino, a gente tem, né, o pênis, onde na parte interior, então, a gente tem o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, onde no meio a gente passa o canal uretral, onde sai tanto a urina como o material seminal, né? Então, a gente tem, além do aparelho peniano, né, a gente tem os dois testículos, que ficam dentro da bolsa escrotal, né? Claro, ambas, uma de cada lado. Cada uma dessas bolsas escrotais vão conter, então, os testículos, onde, dentro dos testículos, é onde ocorre o processo de produção
dessas células espermáticas, né, dos espermatozoides. Então, o processo de produção dessas células e proliferação delas, né, que vai acontecer a mitose, a meiose, as únicas células do nosso organismo onde ocorre a meiose, né, são as células sexuais, né, que vão realizar o processo de fecundação, né, e por conta disso elas sofrem um processo de divisão celular, aumento celular e depois divisão, né. Então, essas células aqui presentes nesses testículos, que são as células germinativas, dentro dos túbulos seminíferos, eles vão produzindo essas células, então, um processo mesmo complexo de espermatogênese até a geração de espermatozoide, né, dentro aqui desse local. Então, é importante a participação das células de Leydig, né, que vão secretar a testosterona, que vai ser essencial para manter esse processo de produção dessas células, né, além da testosterona, as células de Sertoli, que também estão aí presentes nesse testículo, né, nesse tecido aí. A gente tem as células de Sertoli que vão promover, vão dar o suporte nutricional para essas células germinativas promoverem a fabricação, a produção dessas células espermáticas, né, esses espermatozoides. Então, logo depois que essas células vão sendo produzidas, elas vão sendo conduzidas aqui para o epidídimo, que é essa bolsa que fica aqui logo acima do testículo, tá? Então, enquanto que os espermatozoides que foram produzidos aqui nos testículos, eles ainda não têm a mobilidade adequada, quando esses espermatozoides, eles passam a estar presentes aqui no epidídimo, eles ficam aqui se maturando, né? Nesse local, eles acabam adquirindo a função mesmo motora, né? Através da especialização da sua membrana, né? Do seu citoplasma, vai perdendo o núcleo, vai perdendo o citoplasma, que se especializa no flagelo, né? Para função motora dele. Então, a partir daqui do epidídimo é que ele se torna pronto para ser liberado. Então, na verdade, a maior parte dos espermatozoides maduros, né, estão completamente maduros, eles ficam aqui. Então, depois que eles são maturados aqui no epidídimo, esses espermatozoides, eles vão percorrer aqui os canais deferentes, ó. Esse ducto aqui de canal é chamado de canal deferente, onde estão presentes a maioria dos espermatozoides que estão sendo produzidos. Então, depois desse canal deferente, eles vão subir aqui, nesse canal deferente, e vão culminar vão passar através da glândula seminal, e vão ficar também armazenados aqui na próstata, né? Então, a próstata é a principal glândula propulsora, né, de saída desse espermatozoide, desse sêmen, né, desse líquido seminal aqui para fora, né, para o processo de ejaculação. Então, por isso que processos neoplásicos, né, de hiperplasia prostática, você tem uma alteração bastante importante nesse processo de ejaculação, por conta mesmo que a próstata exerce essa função bastante importante no processo, tá? Então, além do próprio espermatozoide, que é liberado, então a gente tem o conteúdo da glândula epidídica, tá? A gente tem também o conteúdo da glândula seminal, o conteúdo da glândula prostática, né? E o conteúdo da glândula bulbo-uretral, tá? Então, todas essas glândulas vão contribuir um pouquinho, né? Cada um com um pouquinho de secreção para gerar esse líquido maior, que é o líquido seminal, sendo que o maior conteúdo vem da glândula seminal. Então, as glândulas seminal que fica aqui logo imediatamente anterior à próstata, é quem vai contribuir principalmente com a frutose, com proteínas, com algumas enzimas, como com a proteína, com o fibrinogênio, né, que é importante para o processo de coagulação, vão promover com ácido cítrico, né, assim como a próstata também vai fornecer a proteína, a fosfatase prostática ácida, né, todos esses elementos vão contribuir para com que esse sêmen ele seja propício tanto o ato sexual e para tentar levar esse espermatozoide lá para o local devido, né? Para percorrer todo o sistema genitário feminino.
Então, para tentar vencer o pH da genitália feminina, da vagina feminina, que é ácida, o pH do líquido seminal ele é um pouco mais básico, né? Por isso tem essa característica aí um pouco diferente com relação ao pH, tá? Então, tudo tem uma justificativa e tem um porquê, né? Bom, aqui só para chamar a atenção novamente de como é o processo de sequência, né, de saída desses espermatozoides. Então, eles são produzidos aqui nos testículos, eles são maturados nas glândulas epidimárias, depois eles sobem através dos canais deferentes. Quando eles têm um estímulo, né, eles recebem um estímulo aqui, vão para aqui esse ducto deferente, depois vão para as próstatas e depois ele é liberado, expulso, né, no processo de ejaculação. Então, além do conteúdo da glândula epidimária, a gente tem o conteúdo da glândula seminal, o conteúdo da próstata e também da glândula bulbouretral. Então, são várias glândulas que vão fornecer secreção, que vão contribuir com esse líquido no final, tá bom? Bom, e o espermatozoide? Como ele é, qual a estrutura, né, dessa célula aí tão retadinha? Então, o espermatozoide tem essa estrutura básica, né? Ele tem uma cabeça que ela foi especializada, né, para o processo mesmo de fecundação. Então, essa célula, ela perde bastante citoplasma, perde bastante núcleo para se especializar nessa função específica que ele tem, né? Então, ele tem esse acrossoma aqui, que vai permitir, através de alguns enzimas presentes nesse local, que vão permitir a entrada e a perfuração lá da célula do ovócito, né, do óvulo. Bom, ele tem uma cabeça bastante específica que vai promover essa função que ele tem, e o citoplasma, na verdade, ele perde, né, todo o citoplasma celular, então ele tem uma especialização desse citoplasma que contém basicamente somente o centríolo, que faz parte aqui, a peça intermediária, onde tem o centríolo, né, que foi de onde partiu esse flagelo, né, que vai gerar essa cauda, onde a gente tem aqui algumas mitocôndrias ao longo dessa peça intermediária, que é para promover mesmo a energia necessária, né, para o processo de movimentação, né, dessa célula. Então, aqui a gente tem, além dessa peça intermediária, tem a cauda, que geralmente, que o ideal é que ele tenha um movimento linear para favorecer esse movimento linear progressivo, né, que é a característica do espermatozoide normal, tá? Porque existem alterações qualitativas nesses espermatozoides que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esse é o esqueleto básico que o espermatozoide, ele apresenta. Bom, e para que a gente faz, então, a análise desse líquido seminal? Bom, existem várias situações em que é importante a gente fazer esse exame de triagem. A primeira coisa, avaliação da fertilidade, né? Muitos casais que têm suspeita, né, de infertilidade, um dos primeiros passos é a avaliação do espermograma, que é um pouco mais simples do que os outros exames que são necessários para avaliação, mais completa, né, mas então seria um exame de triagem. Então, se um casal está há um tempo, 6 meses, 1 ano, tentando engravidar, sem sucesso, mesmo sem uso de anticonceptivos, então é uma estratégia, né? Históricos, né, se o homem tem algum histórico de alguma doença que pode, certamente, que já se é sabido que compromete a fertilidade, ele pode avaliar, ou indivíduos que têm doenças genéticas que já se sabe que tem alterações, por exemplo, a varicocele, né, que é um tipo de alteração nos plexos vasculares que estão presentes ali no sistema escrotal, né, peniano, nos testículos, quer dizer, e isso pode comprometer o processo de espermatogênese, né? Doenças que estão alterando, por exemplo, os níveis séricos de testosterona, né? Algumas alterações endócrinas que podem também comprometer esse processo de produção dessas células dos espermatozoides. Infecções genitárias, né? Com certeza vocês já ouviram falar da cachumba, né? Que escutava-se muito isso antigamente, né? Quando as crianças tinham cachumba, que é muito mais comum durante a infância, cachumba
Então, principalmente os meninos, né, quando tinham cachumba, aí as mães ficavam enchendo o saco para eles não pularem muito, não subirem as escadas, não pularem janela, porque a cachumba ia descer, vai descer para o saco, menino. Desce daí, senão vai descer para o saco. Mas, assim, é um conhecimento empírico, tá? Que a gente ouvia falar, mas que é verdade, acaba sendo verdade, né? Não é que desce, não é porque o processo de pular, subir escada e fazer estripulia, isso vai promover, não. É que, na verdade, o processo infeccioso viral, que é o vírus da cachumba, ele pode atingir a circulação, e aí atingir, posteriormente, os testículos. Aí, se ele comprometer, se ele chegar até o local lá, né, no testicular, aí ele pode, processo infeccioso lá naquele local, pode levar à perda da função, né, que é o processo de produção, tá? Então, pode acontecer. Em processos infecciosos após a cachumba, pode acontecer, a gente chama isso de orquite, tá? A criptorquídea é quando é o famoso testículo não descido, né? Que geralmente acontece já desde a infância, a intervenção acontece desde cedo, né? Quando o saco não desce, quando o testículo do bebê não desce, então já faz a intervenção, né, para tentar reverter esse quadro aí, quando ele não desce para a bolsa escrotal. Bem, basicamente são essas situações aí que a gente tem mais comumente associadas a quadros de infertilidade, que a investigação através do espermograma pode auxiliar. A outra situação é homens que foram expostos a substâncias que são sabidamente gonadotoxinas, né? Por exemplo, radiação, calor excessivo, utilização de narcóticos, várias situações que podem comprometer a cachumba, ou a confusão, podem comprometer a função, né, reprodutiva lá, a fertilidade masculina, então pode ser acompanhada. Para acompanhar o processo de tratamento, por exemplo, né, para fertilidade, ou casos de indivíduos que foram submetidos à quimioterapia ou radioterapia, também pode se acompanhar. No pós-cirúrgico, após a vasectomia, né, para avaliar se a cirurgia teve efeito ou não, ou após uma cirurgia de varicocele também. Então, são esses quadros, normalmente, que são, geralmente, os quadros que geram, né, a necessidade de você investigar através do espermograma. Bom, da mesma maneira que todos os exames laboratoriais, o espermograma também sofre vários fatores, né, interferentes no seu processo analítico, né? Então, os fatores pré-analíticos também são muito importantes na avaliação do espermograma, tá? Existe uma variação biológica muito grande nessa produção, mas geralmente, né, os homens produzem milhões de espermatozoides diariamente, enquanto que as mulheres, elas têm uma quantidade limitada, né, de óvulos, que ela já nasce com essa quantidade limitada. Os homens não, eles geram, né, a cada dia milhões de espermatozoides diariamente. Então, a cada ejaculação, um mínimo, a partir de 15 a 20 milhões de espermatozoides são gerados, né? Então, é um número absurdo, mas é a realidade. Mas até porque vamos dizer, a maratona que essas células terão que enfrentar pela frente é bastante intensa, né? Então, até justifica essa quantidade de células que são produzidas aí, são perdidas ao longo do processo, né? Bom, então, quais são aqueles cuidados básicos, né, que os pacientes, eles devem ser orientados, né, adequadamente pelo laboratório para fazer esse processo de coleta e orientação adequada, né? Primeira coisa é o tempo entre a coleta e a análise. Então, deve ser no máximo em 1 hora. Isso que é 1 hora mesmo, tá? Por isso que, na verdade, a maioria dos laboratórios, eles exigem a realização da coleta no mesmo local, né? Então, existe um local, geralmente um local apropriado, onde o homem, ele é orientado a fazer o processo de coleta lá, tá? Do contrário, quando não há essa possibilidade, a orientação é que o local de coleta seja bem próximo do laboratório, para que não ocorra essa demora entre a coleta e a análise, tá?
Porque a questão do tempo de liquefação, que é aquele tempo em que ocorreu a coagulação e a liquefação daquele coágulo, ela é importante para a análise, tá, do espermograma. O próprio pH pode modificar ao longo do tempo. A motilidade e a vitalidade também desses espermatozoides, elas podem variar quando você ultrapassa esse período aí, porque depois que o espermatozoide ele sai do órgão, né, que foi produzido, então ele tem um tempo de vida útil, ele morre, né, ele vai perder a viabilidade, porque ele não tem como sobreviver ali naquele ambiente por muito tempo. A temperatura, né, em torno de 37 graus, é ideal para manter a motilidade ideal dessas células, então temperaturas mais baixas tendem a afetar a motilidade para baixo e também a vitalidade dessas células, tá? Elas funcionam em um ambiente ideal a 37 graus. E o recipiente, geralmente, a orientação é que seja utilizado um recipiente que não tenha componentes tóxicos para os espermatozoides, tá? Mas geralmente o próprio laboratório fornece. Então, geralmente são recipientes plásticos, tal, de vidros, que têm uma boca ampla. E é importante também informar, colocar uma etiqueta, na verdade, eles vão solicitar, né, do paciente informar a data, né, e a hora em que ocorreu o processo de ejaculação e da coagulação até o tempo de liquefação. É essencial para fazer o cálculo, tá? A questão da abstinência sexual é importante, porque esse período de abstinência, né, quanto mais tempo esses espermatozoides eles estiverem sendo acumulando ali, né, entre o epidídimo e o canal deferente, esse material em excesso, eles podem até transbordar até a uretra, né, de maneira que não seja ejaculatória, e você pode até acabar eliminando na urina. Então, o ideal é que seja em torno de 2 a 5 dias de abstinência sexual, nem a mais, nem a menos, né? A menos porque você vai ter menos líquido seminal do que o necessário, e a mais, você vai ter mais líquido do que o necessário, né? E quando você tem muito líquido, geralmente, quando você tem um volume maior de amostra, você tem uma motilidade diminuída dos espermatozoides, tá? Então, você acaba tendo prejuízo do resultado no final. Outra coisa, a questão da perda, né? Então, o ideal é que o homem, ele seja orientado a coletar todo o ejaculado, tá? Né? E geralmente a parte inicial, 85% do ejaculado inicial é formado de espermatozoides. E como eu tinha falado, os espermatozoides representam 5% da amostra seminal total. Então, como ele está principalmente naquele conteúdo que está ali na próstata, que a próstata que tem a principal função lá de ejetar aqueles espermatozoides. Então, como eles estão presentes ali inicialmente na próstata, logo que o processo de ejaculação elimina aqueles espermatozoides ali, a primeira porção do líquido é formada basicamente de espermatozoide, tá? Então, se você perde essa quantidade aí inicial, você já está tendo prejuízo na amostra total, tá? Então, o ideal é que não haja perda desse volume, né? É algo que você colete todo o ejaculado, tá? Então, a preferência sempre é coletar através da masturbação, né? Há outras formas, se houver a indicação, se não for possível a masturbação, sempre evitar a utilização de espermicidas, preservativos que podem comprometer a viabilidade desses espermatozoides. Outra coisa importante é a questão da atividade das glândulas acessórias, né? Que geralmente a avaliação desse espermograma é importante para avaliar tanto a questão da qualitativamente ou quantitativamente a função dos espermatozoides e também das glândulas acessórias, né? Porque, como eu falei, existem enzimas, proteínas, ácidos, que são essenciais para você manter a saúde, vamos dizer assim, desse líquido seminal, né? Então, esses fluidos que são produzidos aí, através dessas glândulas,
é através delas que esses espermatozoides vão ser conduzidos, né? Então, é ideal que elas funcionem adequadamente. Então, quando a gente avalia esse esperma, né, esse sêmen, na verdade, a gente está avaliando também a função dessas glândulas, tá? E isso tem impacto direto, né, claro, na fertilidade. Não somente os espermatozoides, mas como é que essas glândulas estão funcionando, tá? Então, a gente tem duas etapas. A gente tem a etapa macroscópica e a etapa microscópica. Na etapa macroscópica, como o nome já está dizendo, a avaliação visual, né, basicamente. Então, o volume normal, geralmente em torno de 2 a 5 ml, tá? Volume normal. Há alterações a nível de diminuição desse volume, você já tem processos que podem estar associados com quadros de infertilidade, né? A liquefação também é importante, é normal, como eu falei, até em torno de 60 minutos, então acima disso você pode ter alteração a nível de proteínas, né, por exemplo, de fibrinogênio, de enzimas, né, que vão liquefazer esse coágulo, tá? A questão da viscosidade, existe uma viscosidade ideal, que é necessária tanto para o processo de liberação desse líquido, né, da condução desses espermatozoides para o local, né? Então, a viscosidade, se você tem um sêmen que é muito líquido, né, ele não é adequado para a condução do material. A questão da cor, por exemplo, se você tem normalmente a cor ela é mais embranquiçada, né, opaca. Então, se você tem uma cor, por exemplo, avermelhada, pode ser que esteja associada a quadros infecciosos com hemorragias, né? Pode estar havendo algum processo lesivo ali desse tecido, né, reprodutor masculino. Né? Então, essa cor também é importante, esses aspectos físico-químicos, além do pH, como eu falei, o pH gira em torno de 6,5 a 7,5, tá? Esse pH tende a ter um pouco mais, depende, mas é em torno de 6,5 a 7,5, né? Mas ele tem uma característica menos ácida do que o pH da vagina feminina, tá? Então, são essas características macroscópicas que são analisadas, tá? E as características microscópicas são a concentração, ou seja, a quantidade de espermatozoide, né? Então, é contabilizado isso, tá? A motilidade, então, o tipo de movimentos que a maioria dos espermatozoides apresentam. A vitalidade, se eles estão vivos, tá? A questão da morfologia, ou seja, como é a estrutura, né, morfológica deles. A presença de outras células, como, por exemplo, as células imunológicas. Se existe a presença de células imunológicas, por exemplo, após a infecção pela cachumba, se você tem uma suspeita que houve orquite, você pode investigar a presença dessas células, podem estar sugerindo um quadro infeccioso nesse local viral, né? Que veio por conta da cachumba que o paciente teve. A cultura também é importante para comprovar, por exemplo, um quadro infeccioso bacteriano, por exemplo. E a bioquímica, para a gente quantificar, por exemplo, a presença de algumas proteínas, como eu falei, algumas enzimas, né, que podem estar associados com deficiência dessas glândulas, tá? Bom, a motilidade a gente investiga através dessa câmara aqui, que é a câmara de Maker, tá? É como se fosse uma câmara de Neubauer, que a gente utiliza antigamente utilizava, né, para a gente contar os eritrócitos do sangue. Então, essa câmara de Maker, ela possibilita a gente contar através desses quadradinhos aqui, ó, e fazer um cálculo para saber a estimativa de quantos espermatozoides tem. Tá? Então, a gente conta cada quadradinho desse, a gente vai avaliar um espermatozoide. Então, o tipo de movimento que ele apresenta. Então, existem 4 tipos de movimentos. O movimento grau A é aquele que tem um movimento normal, que é um movimento progressivo linear. Então, é aquele espermatozoide que tem aquele movimento linear e é que ele é progressivo, tá? O grau B é aquele que você tem um movimento mais lento, não é tão progressivo, e ele não é linear, ou não é linear, tá? Ele já tem um movimento prejudicado. O grau C é quando você não tem um movimento progressivo, e o grau D é quando ele é imóvel, ou seja, o flagelo não funciona, tá?
Então, você tem que contar 10 quadrantes desse e saber que em 10, desses 10 contados, né, em 4 quadrados, você tem que contar os quadrantes, e aí você vai estabelecer quantos foram que apresentaram grau A, grau B, grau D, grau E. É um negócio bem chato de fazer, tá? Então, você vai contabilizar. Então, se, por exemplo, se todos os espermatozoides que você contou, se estão entre grau A, B e C, se forem superior a 40%, ou espermatozoides que apresentaram os movimentos de grau A e B for maior que 32, a gente estabelece como normal, então acima de 32%. E abaixo de 32%, eles apresentaram os graus A e B, a gente já considera como um indivíduo que tem uma motilidade diminuída desses espermatozoides. Existe um termo para isso que a gente chama de astenozoospermia, tá? Já a concentração normal, em torno de acima de 15 milhões de espermatozoides por ml de sêmen, tá? Então é bastante coisa, tá? Abaixo de 15 a gente chama de oligospermia, então diminuição, né? Oligo vem de diminuição. Menor que 5 é oligospermia grave ou severa. E ausência, ou seja, sem nenhum espermatozoide, a zoospermia, ou seja, o paciente não apresentou espermatozoide na amostra, tá? A vitalidade a gente estuda através desse corante. Então, pega uma coleta um pouquinho daquela amostra, né, e coloca um corante, um conjunto de corantes, que é eosina mais nigrosina. A combinação desses dois, quando essa célula está morta, ela não consegue, os corantes não conseguem entrar dentro, né, do núcleo dela, né, da cabeça dessa célula do espermatozoide. Então, quando o espermatozoide está morto, esse corante penetra e consegue corar. Então, a gente vê as células coradas, né? A cabecinha rosinha. Então, quando você conta a quantidade de cabeças rosinhas, você vai interpretar. Acima de 58% quer dizer que você tem um resultado normal. De acima de 58% não corados, né? E abaixo de 58% de espermatozoides vivos, então você tem uma situação anormal. Ou diminuição de espermatozoides vivos, não, diminuição em relação à diminuição, né, do percentual total. Então, isso está associado com necrozoospermia, né, com o processo de necrose, que esses espermatozoides sofreram necrose e não sobreviveram, né, durante a sua saída aí no processo de ejaculação. Ninguém sabe em que momento, né, ele morreu, tá? Então, esse é o exame de vitalidade que a gente permite verificar, né, se eles estão vivos ou não, e permitir essa quantificação. Além disso, a gente também pode avaliar a morfologia, né, se esse espermatozoide tem um tamanho normal, se a cabeça tem um tamanho ideal, se o formato ele é o mais adequado. Então, existem defeitos que estão associados, né, com defeitos de cabeça, como vocês podem ver aqui, tem defeitos da peça intermediária, tem defeitos da cauda. Então, vocês percebam que a análise do espermograma, ela envolve bastante cuidado, né, e é uma investigação bastante, vamos dizer assim, intensa, né? Porque é muito detalhe para a gente investigar e para sugerir determinadas alterações, né? Então, vocês percebam que não é simples, né? Você realmente envolve uma investigação a fundo, né? Para a possível interferência. E, assim, na verdade, não basta um espermograma, né? No mínimo, o médico vai solicitar 2, a um intervalo de cerca de 2 a 3 semanas para ele ter um diagnóstico mais efetivo, tá? E ele ter um valor, né? Porque, na verdade, é uma variação biológica muito intensa, né, entre as amostras. Você hoje coletou de uma forma, amanhã pode ser que há um pouco de alteração entre os dias, tá? Então, é um exame que não é tão fácil, né, de você avaliar, não, tá? Acho que com relação a espermograma, era isso que eu queria falar com vocês. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão tão caladinhos aí hoje.
Alguma consideração? Alguém de vocês já fez? Conte a experiência. Ô, Pro, Oi. você falou do medicamento que tem, porque pode fazer espermograma através da masturbação, né? Deve. E como O é ideal é feito que se se não for faça através da através da masturbação? Tem outra masturbação. maneira? Hum. Mas caso a pessoa não consiga e tenha um medicamento, como é? Medicamento Eu não não, entendi não é essa parte. medicamento. Na verdade, vai tentar se fazer, assim, na literatura diz isso, né, que eu não tenho experiência prática com um espermograma, né, eu só tenho experiência mesmo do que tem a teoria, né, nos livros e tal. Assim, o que se fala é isso, que o ideal é que se faça através da masturbação, mas se não for possível, tentar outras formas aí, assim, mas não entra em detalhes, né? Mas não tem medicamento, não tem nada que você possa. Por exemplo, quando você tem Não, você excesso falou o nome de. aí. Quando você tem excesso de líquido seminal, né? De sêmen, e você não ejacula, esse excesso ele pode até ser liberado na urina, né? Então, isso daí pode ser investigado melhor. E na urina ele vai morrer, ele não consegue resistir ao pH ali presente na urina, os espermatozoides não sobrevivem. Até por conta das substâncias presentes lá, né? Tem a questão da ureia, né? Tem compostos nitrogenados que podem ser tóxicos, né? Que são tóxicos para os espermatozoides. É isso, Ah, sempre vai entendi. ter uma E essa, pergunta que essa, Fabiane essa... fez, importante. Assim, nem 100%, não vai ter 100% de espermatozoides com 100% daquelas características normais. Você sempre vai liberar em percentual. Então, você tem um percentual de espermatozoides com alteração da morfologia, né? Então, depende. Se você tem mais células que estão alteradas, isso pode comprometer a fecundação. Pode ser, sim, uma alteração na fecundação e um problema de fertilidade. E aí você tem uma alteração que geralmente pode ser genética, né, ou pode ser que uma alteração, mutação que esteja acontecendo lá nas células germinativas que contribuem para a geração dessas células defeituosas. Morfologia de Kruger não conheço. Vocês podem investigar depois, Larissa, e depois você contribui aqui com a turma. Eu não conheço, eu não lembro. Quer dizer, esse nome não me é estranho, mas não me lembro exatamente do que se trata. Então, não é espermatozoide fraco, e sim a quantidade, é isso? Espermatozoide fraco Porque aí tem esse ditado, não, porque o pessoal fala assim, não engravidou porque o espermatozoide é fraco. é ralo, né? O que Tipo assim, acontece? entendeu? É ralo. A morfologia de Kruger tem a ver com algum. Larissa, eu acho que eu estou me recordando aqui. Essa morfologia de Kruger tem a ver com algumas características relacionadas ao defeito mesmo estrutural do espermatozoide. Eu não lembro exatamente qual é o defeito, né? Se é da cabeça, se é da cauda. Mas é um defeito que esse espermatozoide pode ter e que isso pode alterar, que é mais comum na população, né? E que pode alterar a fertilidade. A questão se ter o sêmen ralo ou não, é isso, depende. Pode ser que seja realmente a quantidade, né? Pode ser qualitativo, pode ser uma alteração quantitativa ou qualitativa, ou pode ser até uma alteração a nível de glândula, né? Se as glândulas acessórias, por exemplo, as glândulas seminais, que têm o maior conteúdo, né? Que promove 60% do material do sêmen, vem da glândula seminal. Então, a frutose, as proteínas em maior quantidade, né? A viscosidade vem principalmente por conta dessa glândula seminal. Então, se a glândula seminal não estiver funcionando adequadamente, ou, por exemplo, a próstata, né? Então, esse sêmen, ele não vai estar normal 100%. Então, isso pode estar alterando também a viscosidade, né? Essa questão do esperma ralo. Também tem a questão da quantidade de ejaculações que esse homem promove, né? Porque
como eu falei ali, de 2 a 5 dias é o ideal. Então, se for aquele cara que quer fazer todo dia ali, você não... Claro que a qualidade, a quantidade de células que ele presente de material seminal não vai ser adequado, não vai ser o ideal, tá? Entendeu? Dá para entender melhor isso daí? Eu sim. Tirou minha dúvida. Certo. Então, Valeu. vamos voltar agora para o líquido, vamos sair de um extremo para outro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano é um mucoso, né? Que preenche as cavidades que a gente tem no nosso sistema nervoso central. Então, o espaço subaracnoide entre a pia mater, né, e a aracnoide, né? São as membranas lá que vão revestir o nosso sistema nervoso central. Então, esse líquido ele é essencial, né, para proteger tanto o amortecimento, né, de maneira proteger fisicamente, né, de possíveis danos mecânicos, né, de lesões. Então, amortecer, como se fosse um coxim mesmo, amortecedor, né, porque ele tem uma pressão que ele mantém ali dentro daquela cavidade, que é essencial para manter a integridade das estruturas, né, que compõem nosso sistema central, né, tanto ali o cerebelo, principalmente aquelas estruturas cerebelares, e ao longo da espinha vertebral, né, e a medula, tá? Além dessa proteção mesmo mecânica e física, através do líquido que a gente tem as trocas, né, entre as células que compõem nosso sistema cerebral, nosso sistema nervoso e o sangue, né? Então, a excreção e a retirada de produtos, né, dos metabolismos dessas células aí do nosso sistema central é retirada através do líquido, né? Que há um transporte, então, intracerebral e manutenção dessa homeostase através desse líquido. Então, as células que compõem os plexos coroides e o espaço perivascular do encéfalo, e também ao redor dos vasos sanguíneos da pia mater e as células ependimárias, é quem produzem esse líquido, tá? Então, elas produzem e liberam ali naquele espaço. Então, aqui a gente tem um corte mais específico para a gente saber enxergar melhor, né, como isso acontece. Então, esse líquido, então, ele é secretado, né, nos ventrículos, né, e esse líquido, então, ele vai fluir aqui, ó, ao redor de todo o espaço que existe, né, entre a pia mater e a aracnoide, né, o espaço subaracnoide, fazendo esse amortecimento desse sistema nervoso central. Então, ele vai proteger principalmente isso daqui, né, essas estruturas aqui cerebelares que são muito frágeis, né? Vamos dizer assim. Então, aqui entre a pia mater e a aracnoide. Então, esse plexo coroide aqui, né, do terceiro ventrículo cerebral, é quem principalmente transporta os íons, né, os nutrientes do sangue para o líquido cerebroespinhal. Então, existe essa troca nesse local aqui, né? Aqui a gente tem um capilar sanguíneo e aqui as células ependimárias que têm essa função de troca, né? Troca tanto água, eletrólitos, vitaminas, nutrientes, que essas células também precisam, né? Para a sua sobrevivência. Além disso, a gente tem a reabsorção, né? A gente tem a nutrição através dessas trocas e também tem uma reabsorção. Então, esse líquido aqui, desse espaço, né, o líquido, ele é reabsorvido pelo sangue, tá? Através de projeções, que a gente chama de projeções de vilosidades, tá? Que é uma especialização da membrana subaracnoide para tentar haver essa troca, né? Como se fosse uma reabsorção do líquido para tentar renovar esse líquido aí ao longo do tempo. Por que que a gente faz, então, a coleta desse líquido para investigação de algum tipo de doença? Normalmente investiga-se o quê? Processos de suspeita de meningite, encefalite, hemorragias, né? Para a gente diferenciar se é um quadro hemorrágico ou se é um quadro isquêmico, por exemplo, um AVC, leucemias, né? Se forem leucemias que atingiram o sistema nervoso central, né? Por exemplo, uma célula neoplásica leucêmica que estava na medula e acabou comprometendo todo
todo o sistema nervoso central, o tumor, né, de célula espinhal. Então, são essas possibilidades principais para a investigação do líquido, tá? Então, o diagnóstico diferencial que eu já falei, do infarto cerebral, das hemorragias. Quando a gente tem dúvida, né, na verdade, toda a investigação de meningite, né, tem que se fazer a investigação do líquido para saber se é uma meningite bacteriana, se é uma meningite viral ou se é uma meningite fúngica, né? A gente precisa saber qual é o agente para ser realizada uma intervenção adequada, né? Se for um quadro bacteriano, vai ser ministrado o antibiótico, né? Se for um fungo, vai ser administrado um outro tipo de antibiótico, né? E se for um quadro viral, geralmente é um quadro que é benigno, ele tem evolução própria, geralmente não demanda maiores tratamentos específicos, né? Até porque não tem. Bom, a coleta desse material geralmente acontece com o paciente deitado, né, em decúbito lateral, ou quando ele ocorre um paciente na posição também sentada, também pode acontecer, mas o mais confortável é quando ele está deitado, né? Também tem a possibilidade, então, quando ele está deitado em decúbito dorsal ou sentado, geralmente a escolha mais acertada, que é em maior, que é mais solicitado, é através entre o espaço entre a terceira e a quarta vértebra lombar. Então, porque entre a terceira e a quarta vértebra lombar, você não tem mais a possibilidade de atingir a medula óssea, que a medula óssea vai até a lombar, no máximo, né? Então, você não corre o risco de atingir a medula e ter um problema grave, né? E aí, então, geralmente no adulto, a gente faz a coleta, a gente não, porque, né, na verdade, a coleta do líquido só o médico pode fazer, né? Que é um processo cirúrgico, né, de coleta. Então, para que essa coleta aconteça, há uma agulha específica e você tem que fazer a coleta junto com um medidor de pressão, que é um manômetro, para a gente avaliar para coletar aquela amostra só é realizado quando você tem uma pressão normal, né? Dentro, quando você coloca o manômetro, e aí quando estabiliza, você faz aquela coleta. Então, o processo de coleta pode ser doloroso, né? Ele é doloroso e pode gerar uma série de consequências, por isso tem que ser feito de maneira adequada, né? E o próprio processo de punção pode, se for feito de maneira incorreta, ou se pode acontecer uma dificuldade nessa coleta, e aí pode gerar uma hemólise, né, nesse processo, uma hemorragia nesse local por conta da coleta. Tá? E isso daí deve ser investigado, se realmente essa hemólise que é observada foi por conta da coleta, ou se realmente é uma hemorragia do próprio local lá no paciente, tá? Já nas crianças, a coleta geralmente é entre a quarta e a quinta vértebra lombar, porque geralmente a medula óssea do paciente, né, das crianças, ela vai até um pouco mais distante do que a L3 e a L4, tá? Então, por isso que a Garante faz até entre a L4 e a L5. Já bem perto, né, do sacro aqui. Bom, então, geralmente, faz a coleta de 4 tubos, tá? Em torno de 10 a 20 ml de líquido. Então, 4 tubos que vão ser cada um destinados para um setor diferente, tá? No laboratório. Então, geralmente, a análise do líquido envolve, claro, um paciente que está hospitalizado, né? O paciente está hospitalizado, então isso sempre vai gerar, então, uma coleta hospitalar, né? Então, geralmente, o tubo 1, ele vai para a bioquímica ou para a imunologia, né? Geralmente, esses dois laboratórios, eles dividem essa amostra entre si, tá? Então, os exames bioquímicos quais vão ser? Proteínas totais, albumina, enzimas, PCR, glicose, né? São esses exames bioquímicos, geralmente, que são solicitados para avaliar a bioquímica do líquido, tá? E imunológicos são quem? Proteínas virais, ou principalmente os anticorpos, né? Que são investigados.
O tubo 2 geralmente é destinado para um exame microbiológico, então, para confirmação diagnóstica, né, GRAM e cultura do agente infeccioso, se for, por exemplo, a meningite ou encefalite. O tubo 3, geralmente, ele vai para contagem celular e diferencial. O tubo 4, para um tubo adicional, que geralmente pode ser para a realização de exame citológico, né, por exemplo, quando você tem suspeita de tumor, né, de um quadro de neoplasia, e você faz um outro tubo para ser destinado, por exemplo, para imunofenotipagem ou para biologia molecular, tá? Então, geralmente envolve 3 tubos. O mais comum são 3 tubos, mas o ideal mesmo seriam esses 4, tá? Claro, existe uma instabilidade, né, um armazenamento ideal sempre. Quando você tem uma coleta de líquido, geralmente o laboratório ele vai fazer, processar logo essa amostra, porque o médico vai ficar lá no colo, não no pé. Cadê o resultado? Cadê o resultado? Porque geralmente é um quadro grave, né, que exige que o resultado seja liberado imediatamente, tá? Então, mas assim, se existia a necessidade de esperar um tempo, então a citologia em torno de 2 horas a temperatura ambiente e ele dura até 24 horas se for refrigerado, tá? Para a gente fazer a contagem celular, tá? Para saber se tem hemácia, fazer a contagem diferencial de leucócito, se tem neutrófilo, a quantidade de neutrófilo, a quantidade de linfócito e de monócito. Bioquímica em torno de 7 dias na geladeira e a microbiologia no máximo até 3 horas em temperatura ambiente. A gente não pode refrigerar as amostras que vão ser processadas na microbiologia, tá? Porque isso pode alterar a cultura. O volume mínimo é em torno de 1 ml. Então, menos de 1 ml é impossível a gente fazer todas essas análises aqui, né? Bom, então, esse aspecto aqui, esse aspecto límpido, totalmente transparente e cristalino, é o líquido normal, tá? Do indivíduo que não tem nenhum tipo de alteração patológica. E aqui a gente tem líquidos, né? Líquidos que tem uma alteração. Aqui tem na turbidez, então você tem um líquido mais opaco, né? Mais opalescente. E aqui a gente tem um líquido com um grau de sangramento, né? A gente pode observar aí um grau de hemólise ou de hemorragia que a gente não sabe dizer se realmente é. Então, aqui seriam os aspectos normais desse líquor, né? Que a gente tem alteração a nível de recém-nascido, tão um pouco diferente dos indivíduos adultos, tá? Então, com relação ao aspecto, como eu já falei, geralmente ele é muito límpido, né? Transparente. Não tem cor. O recém-nascido pode ser ligeiramente turvo porque tem mais proteínas, tá? Como a gente pode ver, e tem mais células também. Então, a questão da turbidez vai de acordo com a celularidade. Então, se você tem muita célula, você acaba turvando a amostra, né? E se você também tem mais proteína, você acaba aumentando a turbidez da amostra e você fica com a amostra mais turva. Então, geralmente a gente tem em torno de 40 a 60% de glicose. Então, se o paciente tem uma glicose sérica de 100, ele tem de 40 a 60 de glicose no líquor, tá? Então, a gente tem essa relação entre a glicose plasmática e a glicose do líquor. A gente também tem outros compostos aqui, mas basicamente o que é mais avaliado é a glicose, proteínas totais, a celularidade e o aspecto, tá? E também a presença, por exemplo, das globulinas, que são muito associados aos quadros de imunológicos, né? Por exemplo, a presença de anticorpos, tá? Que não é esperada a gente ter anticorpo presente lá no indivíduo, no líquido adulto. Aqui a gente tem um quadro, essa cor rosa claro, né? Que são quadros que podem estar associados a processos hemorrágicos, tá? Aí a gente tem uma situação que a gente chama de xantocromia, que eu não vou explicar aqui agora, porque você vai fazer parte da atividade processual que vocês vão responder depois para entregar. Então, faz parte, né, da atividade processual vocês investigarem o que é isso aqui, que é o processo de xantocromia, quais as substâncias que fazem parte e o que isso quer dizer, tá? Mas aqui em A a gente tem um líquor normal e em C a gente tem um líquor
pouco xantocrômico, né? Mas depois a gente pode discutir depois melhor o que é isso, depois que vocês fizeram a atividade. Bom, e aqui nos quadros processuais patológicos, a gente tem as diferenças no quadro bacteriano agudo, por exemplo, na suspeita de meningite bacteriana, na suspeita de meningite tuberculosa, neurosífilis, meningite através de fungos e meningite viral. Então, a gente tem vários quadros aqui e a gente pode perceber basicamente o quê? Qual a diferença? Então, o que mais se diferencia de todos é o quadro agudo bacteriano, né? Que todos vão ter uma pressão aumentada do líquor, ó, todos aumentam, tá? Mas somente no quadro bacteriano agudo você tem uma purulência e a turbidez aumentada. Essa purulência, que é a presença de células purulentas, né, que é o famoso pus. O que é o pus? A gente já discutiu isso, são os neutrófilos mortos, tá? Então, basicamente, essa purulência se dá por conta dos neutrófilos, né, que vão tentar fagocitar aquela bactéria lá que conseguiu atingir o sistema nervoso central ali. Então, você tem um aumento substancial do número de células, ó, isso leva à turbidez. Então, você tem de 1.000 até 10.000 células leucócitos, né, que a diferencial, nesse caso aqui, foi de leucócitos, então, 10.000 leucócitos por milímetro cúbico, a proteína aumentada, né, e de glicose diminuída. Por quê? Porque a bactéria e os próprios neutrófilos vão consumir essa glicose que está disponível aí nesse líquido. Tá? E nos quadros de tuberculose, neurosífilis, meningite por fungos e meningite viral, vocês percebam que esses quadros todos evoluem com a presença de linfócitos, ó. E você tem um aumento que é relativo do número de células, mas um quadro de meningite viral aumenta bastante o número de linfócitos, de 5 a 2.000, mas não chega a gerar uma turbidez da amostra. Então, todas são amostras que permanecem incolores e límpidas, tá? E aumenta, geralmente, no quadro de tuberculose, você tem um aumento da proteína, tá? Mas a glicose está diminuída. Enquanto que um quadro de neurosífilis, você vai ter uma amplitude de alteração de proteína, pode se variar bastante, mas a glicose está normal, tá? E na meningite fúngica, você pode ter de 20 a 200 de proteínas, mas a glicose pode estar normal ou diminuída, enquanto que na meningite viral, geralmente você tem uma leve redução da glicose e a proteína, ela está menor do que 150 miligramas por decilitro. Tá? Mas todos esses quadros aqui, a gente tem que comprovar através de um exame microbiológico, no caso das meningites bacterianas agudas e da meningite fúngica e da tuberculose, a gente tem que fazer uma cultura para identificar o agente. Então, primeiro faz o gram, para saber se é um gram positivo ou negativo, né? Ou se já tem a suspeita de tuberculose, você faz já uma cultura, né? Ou faz uma coloração de Bar, né, a mesma coloração que faz para baciloscopia, para ver se tem ácido bacilo álcool resistente, que é o bacilo de Koch, né, uma coloração específica do Zil-Nielsen, né, para corar o Mycobacterium tuberculose, ou você faz a cultura para fungos, ou faz a pesquisa dos anticorpos para ver a presença se é de uma meningite por algum determinado vírus ou da sífilis, né? Então, você tem quadros que vocês vão sugerir um determinado tipo de doença que o médico vai solicitar, então, um exame mais específico para o diagnóstico. Mas, assim, vocês percebam que o exame inicial do líquor, ele vai dar um direcionamento, né? Então, por isso, ele é super importante na tomada de decisão médica, tá? Além disso, a gente tem também alterações a nível de proteínas, que podem também associar e dar uma orientação ao tipo de alteração de doença que pode estar presente. Por exemplo, a alfa-2 macroglobulina, que é uma proteína plasmática, tá? Que é fabricada no fígado, ela pode estar presente lá no líquido e estar associada, por exemplo, com a hemorragia, com quadros bacterianos de meningite bacteriana aguda. A proteína, por exemplo, a transferrina está associada com vazamento, né,
da leucemia também, que ocorre, por exemplo, quando você tem alteração a nível do sistema otorrino e de rinorreico também. A proteína beta-amiloide está muito associada com o quadro de Alzheimer, né? Então, a depender do tipo de proteína, você pode ter uma sugestão de um quadro que pode estar associado e também pode ser importante para avaliar nesse paciente aí. Bom, com relação a líquor e a análise seminal, era isso que eu queria falar com vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades processuais que eu planejei